Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio Formiga, eu sou servidor do quadro da Anatel. Vou falar para vocês aqui, dividir com vocês aqui como foi a nossa experiência na contratação de postos de trabalho para equipes de desenvolvimento de software. Eu tenho, assim, por assim dizer, um lugar de fala nesse assunto, que eu fui integrante técnico dessa contratação e hoje sou um dos coordenadores de equipe envolvidos na operação do trabalho. Então, vou falar para vocês aqui como é que foi o processo de gestação dessa ideia, desse modelo, adequação desse modelo e como está sendo, hoje em dia, o resultado aqui da nossa operação. Antes de falar sobre o contrato em si, é interessante falar sobre qual é a nossa estrutura, qual é o problema que essa contratação vem a nos ajudar a resolver, né? A gente tem hoje cerca de 80 sistemas em operação, né, numa operação nacional. A gente tem 2.500 usuários internos espalhados em todo o país, desde servidores, como estagiários, terceirizados. Esses sistemas, eles atendem também ao público externo, né, os segmentos de mercado, setor regulado, outras entidades de governo e o maior volume, que seria o atendimento ao cidadão. Para suportar isso, a gente tem 12 desenvolvedores, né, eu e mais 11, né, na área de desenvolvimento, e a gente tem um parque de sistemas que transita por tecnologias legados, tecnologias praticamente descontinuadas, até tecnologias mais recentes, né, ASP, PHP, Java e OutSystems. E é interessante falar também sobre a nossa linha do tempo, né, na agência em relação à nossa experiência com contratação. A Anatel existe desde 98 e desde 99 a gente faz contratos para terceirizar desenvolvimento de software. E aí é interessante porque a nossa história ela é muito similar à história de diversos órgãos de governo na mesma situação, que a gente transitou por vários dos modelos que eram os mais populares em cada época, digamos assim. Então a gente teve inicialmente um boom de homem-hora, né, hora-homem, que era o modelo de contratação padrão, aquele momento. Foi o período em que a gente mais desenvolveu sistemas, mais automatizou os nossos processos e gerou grande parte do legado que a gente lida até hoje em dia. Era um modelo muito produtivo do ponto de vista assim, de entregar muita coisa, mas ele era questionável, ele era polêmico, de certa forma. Tanto que, por conta disso, né, desse modelo, da ascensão desse modelo, tanto se aperfeiçoou em relação a controle, aos órgãos de controle, porque era um modelo questionável em alguns aspectos, em relação ao nível de controle que se tinha sobre as atividades. E aí, meio que para tentar equilibrar um pouco as coisas, a gente fez uma experiência de transição, que foi uma contratação em que a gente trabalhava ainda com hora-homem, mas com aferição de resultado. Esse modelo trouxe alguma segurança para a gente, né, mas ainda assim mantinha ali um certo grau de questionamento, até que a gente fez a opção segura, digamos assim, que era meio que o comum daquela época, que era ir para um modelo de ponto de função com a sustentação com valor fixo mensal. É um modelo, eu acho que é a experiência comum, né? É um modelo muito seguro, do ponto de vista que a gente não teve problemas com auditoria, por exemplo. É um modelo muito seguro de fiscalizar, mas muito questionável do ponto de vista de entrega. Então, a gente, durante a maior parte desse tempo, a gente praticamente conseguiu manter funcionando o que já existia. A gente conseguiu entregar pouquíssima coisa nova. E isso levou a uma situação assim, de questionamento e frustração até, né, que nos levou a um quadro de tentar desenhar uma saída para essa situação de estagnação que a gente se via. Então, aí, a partir de 2018, a gente se viu com um cenário
a gente mapeou 3 principais problemas que a gente precisava resolver. O primeiro dizia respeito à tecnologia, porque a gente tinha muita dificuldade com o legado, a maior parte dele em ASP, que é uma linguagem que foi descontinuada pela Microsoft já há vários anos. Algumas aplicações Java também com uma miríade de frameworks velhos, com dificuldade de dar manutenção, de achar profissional proficiente. O modelo de desenvolvimento também muito arcaico, muito tradicional, assim, naquele formato, assim, de que eu vou levantar tudo que eu preciso, vou desenvolver depois, e com uma formalidade excessiva, né, em relação à documentação, já por conta também do próprio modelo de contratação, que requeria essa formalidade para que o ponto de função funcionasse a contento, a questão da contagem inicial, da contagem posterior, com a conferência da documentação, e isso, como eu falei antes, trazia segurança, mas também uma baixa efetividade, né, nas nossas entregas. Era a percepção geral. E que estratégias a gente desenhou para reduzir esses problemas? A primeira, ainda em 2018, a gente tomou conhecimento da plataforma OutSystems, né, que é uma ferramenta low-code, que basicamente é uma plataforma que oferece ali uma possibilidade de aceleração do desenvolvimento. A gente ficou muito impressionado com o resultado. A gente fez a aquisição por conta de uma adesão à ata do Exército, vigente à época, e aí, em seguida, a gente atuou nessas outras 2 frentes, né? A gente fez um projeto piloto para a gente testar uma nova metodologia de desenvolvimento. A gente sentiu que precisava testar isso na prática, e junto com a ferramenta, né? E a gente sentiu que precisava casar isso também precisava dar escala para isso, para o piloto, com um modelo de contratação novo. E aí, interessante, né, que tudo nasceu nesse evento, né, numa edição passada do Agile Trends Gov, que a gente teve contato com a apresentação do TCU, falando sobre esse modelo de posto de trabalho que eles desenvolveram lá internamente, e isso foi um divisor de águas para a gente, para a nossa história. Então, assim, falando mais em detalhe aqui sobre o nosso projeto piloto. O Anatel Consumidor é um sistema para nós muito relevante. Ele foi objeto de uma apresentação ontem da minha colega Juliana, que foi a Scrum Master desse projeto. Ele foi para a gente muito importante, ele é considerado o nosso projeto vitrine, tanto para a gente validar a tecnologia e a metodologia, como ele se tornou o nosso referencial para a operação do contrato hoje em dia. Então, como é que ele foi feito, em linhas gerais? Desenvolvimento em OutSystems, a gente fez uma Lean Inception, que também foi uma boa surpresa, um bom aprendizado que a gente teve, né, na apresentação do Paulo Caroli, no Agile Trends anterior. A gente fez aqui uma Lean Inception importante para contextualizar o que era o projeto para todos os envolvidos, e a gente montou a equipe do jeito como a gente achou que seria necessário, né, um Product Owner da área de negócio, um Scrum Master da TI, e mais 3 desenvolvedores, 2 servidores da agência, da área de TI, ainda incipientes naquele momento, né, na tecnologia, mas tinha um líder técnico contratado, que ele foi vital para dar essa aceleração, o apoio à formação ali dos profissionais na época. E aí, nesse período, um período para nós muito curto, de 15 sprints, a gente conseguiu fazer um MVP que basicamente desligava o que era um sistema monolítico, um sistema que atendia ali a milhões de usuários externos. Nesse período, a gente fez o sistema nas suas camadas interna e externa, né, tanto para atender ao cidadão quanto para atender o nosso público interno, né, na interação ali nas respostas ao consumidor, o aplicativo móvel e uma camada de web service para conexão com as operadoras. Então, o sistema ele foi iniciado e concluído dentro desse período, e a nossa interpretação é que foi um sucesso suficiente para a gente dizer que, olha, é esse modelo que a gente precisa perseguir para a gente ganhar em escala, né, nos demais projetos.
para ganhar escala, a gente precisava do contrato. E a inspiração pronta foi exatamente essa contratação do TCU, que para a gente foi muito, muito relevante o fato de ter sido uma contratação feita em conjunto com o CGU, porque nos deu muita segurança de prosseguir, né, na venda desse modelo junto ao nosso público interno, nossa área de contratos, nossa alta gestão, nossa área jurídica, porque a gente sentia que tinha uma chancela importante dos órgãos de controle. E esse modelo, ele traz basicamente esses três pilares aqui que são muito relevantes para o sucesso, que é você fazer a contratação de profissionais desenvolvedores fixando um patamar salarial mínimo. Então, a gente aproveitou todo já um novo arcabouço que o TCU desenhou para fundamentar a questão de você conseguir contratar delineando ali o patamar salarial, o que sabemos que é uma coisa muito relevante, considerando que a gente precisa de profissionais realmente experientes, né? A gente também pegou carona nessa questão da equipe dedicada. Você não consegue fazer um projeto, não consegue ter uma frente ali realmente estabilizada se a equipe não está ali dedicada. Então, para conseguir trabalhar no modelo ágil, não tem outro jeito. A comunicação, se a comunicação vem como um fator vital, como um pilar desse modelo, a gente precisa contornar as limitações naturais que a gente tem no serviço público com a necessidade de alguma pessoalização no contato e na condução das atividades. E, junto com isso, o terceiro pilar que a gente se deparou, e a gente hoje constata na prática a relevância disso, é a pirâmide invertida, que é o fato da gente ter mais profissionais sêniores do que plenos, que é uma equipe com um nível de senioridade compatível com o tamanho do desafio que a gente tem para lidar. A gente estudou o modelo, a gente foi ao TCU, fez uma visita presencial no dia a dia. Isso foi um contato muito relevante para dar mais segurança para a gente de que a gente estaria ali no caminho certo. E aí, né, na sequência disso, aqui um resumo da nossa linha do tempo, né? A gente teve contato com a apresentação do TCU, fez o nosso projeto piloto, fez uma contratação paralela dentro da agência, a equipe de dados, em que foram contratados analistas e cientistas de dados. A gente, na área de desenvolvimento, se inspirou e trabalhou junto com os colegas, né, refinando esse modelo, até que nesse período, entre fevereiro e junho, a gente conduziu ali todo o processo ali de planejamento da contratação. Teve a cereja do bolo, foi fazer isso durante os meses iniciais da pandemia. Então, a gente saiu da sala fechada na Anatel para trabalhar em casa, mais focado em fazer essa contratação acontecer. E aconteceu, né? Em julho do ano passado, a gente conseguiu fazer o pregão, teve 29 licitantes, o pregão foi bem sucedido e o contrato entrou em operação exatamente a seguir. O contrato é esse aqui, objeto desse processo, em que a gente contratou equipes ágeis dentro desse modelo. A gente contratou uma equipe de 42 profissionais, temos mais sêniores do que plenos, conforme o pilar da pirâmide invertida. A gente decidiu contratar também Scrum Masters, no sentido da gente ter um apoio metodológico na condução do processo, como a gente tem um quadro de servidores restrito, então a gente viu que seria uma grande vantagem a gente ganhar em escala na disciplina do processo, tendo profissionais focados nessa parte. Eles não são gerentes de projeto, não são coordenadores, não, eles são pessoas que têm que ajudar na disciplina do processo, né, a conduzir as cerimônias, a manter o processo dentro dos eixos. A gente definiu a remuneração mínima, baseado numa pesquisa de preço bastante criteriosa, e aqui esses são os valores licitados. É interessante mencionar esse detalhe, de que nesse valor, que é o custo unitário mensal, é aqui onde as empresas deram os lances.
em relação a o que elas iriam receber da administração. A remuneração mínima, não. A remuneração mínima é uma condição editalícia que tem que ser seguida. E está funcionando. Modelo de contratação em linhas gerais, modelo de mão de obra dedicada, assumida, remuneração por posto de trabalho, usando metodologia ágil. A remuneração é por posto de trabalho, mas ela pode sofrer ajustes pelos níveis de serviço, que são níveis de serviço simples, mas efetivos, na nossa visão, em relação à produtividade, qualidade, disponibilidade e registro das atividades do dia a dia. E a demanda desses profissionais, ela é feita a partir de abertura de ordens de serviço para projetos e frentes de manutenção. Então, essa quantidade aqui de postos de trabalho é a quantidade máxima. A gente faz a solicitação para a empresa a partir da nossa demanda formal e mapeada em relação a projetos e frentes de trabalho de manutenção. É exatamente esse o caso aqui. Para projetos, a gente definiu 4 slots, que é basicamente o nosso tamanho de equipe. A gente hoje estruturou a área de desenvolvimento em 4 coordenações, e aí, por conta disso, a gente conseguiu vender isso para a CETIC, que é a nossa comissão de TI, formada lá pela alta direção, que a gente tem condição de tocar 4 projetos, né, um por equipe, né, um de cada vez, e isso foi priorizado, é essa lista que a gente vem seguindo, e conforme o nosso projeto Vitrine, antes de iniciar o desenvolvimento, a gente está fazendo um workshop com a equipe, né, um workshop da Lean Inception. Inclusive, eu preciso deixar a dica de que amanhã à tarde, eu acho que às 2h20, terá a apresentação do meu colega Ildomar, que é coordenador de outra equipe, e que ele está conduzindo essas Lean Inceptions dos demais projetos aí. Vai ser uma apresentação interessante sobre os nossos resultados práticos nesse aspecto. Então, além dos projetos que a gente vem tocando, né, rodando com o Scrum, com as cerimônias formais ali em andamento, a gente tem também um fluxo de trabalho mais simplificado para as manutenções, que a gente tem um Kanban organizando ali, ajudando a gente ali a empacotar ali as nossas demandas de pequenas evoluções, correção de erros, etc., em sprints de 15 dias, né, o que vem sendo um trabalho bem efetivo e bem relevante para manter funcionando, né, o parque de sistemas que a gente tem. Como resultados até o momento, a gente tem uma equipe alocada que a gente considera de alto nível, profissionais que estão ali muito à altura do nosso desafio, eles estão distribuídos por essas tecnologias, e além disso a gente conta com 6 Scrum Masters, porque tanto para os projetos que estão em andamento, quanto para algumas frentes de trabalho que são mais trabalhosas em relação a manutenções. A gente, o Anatel Consumidor, que a gente entregou antes, a gente já teve outro MVP dele e de outros vários projetos que a gente vem conseguindo entregar MVPs e trabalhar nos próximos. Na manutenção, a gente tem conseguido também fazer sprints com entregas concretas de produtos, o que nos leva aqui, de um lado, do lado interno, do lado assim, dos desenvolvedores, a uma visão de um senso de produtividade real em relação ao trabalho, porque os desenvolvedores relatam para a gente que eles trabalham hoje com mais satisfação, num foco, porque eles conseguem ter um foco nas demandas, no compromisso de entrega, uma vez que eles têm menos overhead de gestão, de uma busca pelo faturamento, da entrega com foco no faturamento, e o foco agora é mais na entrega do ponto de vista do produto em si. Então, ter esse feedback deles, eu vejo como uma grande demonstração do quanto a gente está no caminho certo. Uma coisa interessante também é que os desenvolvedores, eles têm uma busca por evoluir tecnicamente, uma vez que eles não estão amarrados na tecnologia ao qual eles foram demandados. Então, a gente tem, por exemplo, desenvolvedores que a gente demandou pelo conhecimento em ASP, mas eles conseguiram aprender OutSystems, por exemplo, né, e eles conseguem evoluir ainda dentro do contrato.
à medida que a gente consegue evoluir a tecnologia no atendimento das demandas, o desenvolvedor também evolui, e isso foi um achado também interessante. E além do senso de produtividade, eu diria que é o resultado positivo dentro, a gente também tem uma percepção de satisfação com as entregas do lado dos POs, né, que seria uma visão positiva fora. À medida que o PO ele tem na prática, né, um maior envolvimento nas priorizações e no andamento do trabalho, e a gente sente que até as reuniões ficaram mais interessantes, né? Elas estão mais efetivas, estão com menos discussões para encontrar culpados e etc. Para isso acontecer, o que é que a gente entende, o que é que eu deixaria de recado aqui, que a gente entende que foi necessário a gente construir condições que foram necessárias para que esse contrato surgisse. Patrocínio, óbvio, para a TI, patrocínio primeiro da gestão, então a gente teve apoio irrestrito da nossa gerência, superintendência, no início desse trabalho, para fazer isso acontecer, e a gente teve que conquistar, teve que seduzir a nossa área de contrato, a nossa área jurídica, teve que criar um senso de tranquilidade em relação a esse modelo, para que a gente se desse as mãos e trabalhasse junto para o contrato acontecer. Além disso, a gente também tem aqui um custo extra de fiscalização contratual, porque à medida que a gente não tem mais contagens e ponto de função, por exemplo, a gente tem mais esforço na fiscalização administrativa, é uma fiscalização trabalhista, né, dá mais trabalho, mas é necessário. E a gente tem também um trabalho que é um trabalho contínuo dessa, por isso que eu falo que é uma mudança cultural ainda em ação, é um suporte contínuo à atuação dos POs em relação ao que eles têm que fazer, a nova atuação que é esperada deles ali no dia a dia. O que a gente sente que pode melhorar? São discussões que a gente tem, seja para esse contrato ou para próximos dentro desse modelo. Seria uma adequação do contrato para viabilizar o trabalho remoto de maneira ampla. Hoje, por conta da pandemia, a gente está trabalhando dentro de uma condição excepcionalizada e a gente já vem discutindo muito fortemente assim, como poderia assumir essa questão do trabalho remoto em definitivo, quais os prós e contras dessa situação, e uma questão em relação à possibilidade de bonificação por produtividade do profissional. É um assunto que a gente vem discutindo até com outros órgãos de governo que têm contratos similares, em modelos similares, que a gente acha que isso seria muito relevante pensando no contrato no médio e longo prazo, no contrato pós 3, 4 anos de execução. Então, são pontos que eu sugeriria que quem fosse trabalhar no modelo similar, né, já prestasse um pouco mais de atenção, já dedicasse um pouco mais de esforço. Então, pessoal, o tempo está se esgotando, é isso. Queria deixar os créditos aqui para os colegas que trabalharam comigo nessa contratação, o número do processo está aí, a gente está disponível com toda satisfação para tirar dúvidas, quaisquer dúvidas que sejam necessárias sobre como foi a nossa experiência e no que a gente pode contribuir a mais. Eu estou encerrando aqui, mas estou na outra sala agora para continuar esse bate-papo aí com quem tiver interesse. E é isso. Muito obrigado a quem me assistiu e muito obrigado à equipe do Agile Trends Gov por essa oportunidade de falar sobre o nosso caso. Bom dia a todos.